Então vamos dar continuidade sobre as estratégias da criança do temperamento da terra, do temperamento melancólico. Como podemos fazer especificamente acerca das birras, da obediência, dos estudos, do trabalho, como que nós podemos ajudá-la a lidar melhor com essas realidades? Este é o ponto mais positivo e mais tranquilo deste temperamento, onde eles têm grande facilidade de obediência, né, de obedecer ordem, de estruturar a ordem, e eles têm grande reverência às suas autoridades. Então, quando ele percebe que é algo necessário, que é algo imposto pelo seu superior, pela sua mãe, ele vai fazer isso com gratidão, vai fazer isso com obediência, mas vai fazer emburrada. Geralmente ele pode criar uma resistência em fazer aquilo que ele não quer fazer, mas que você manda. Então ele vai com essa birra, ou ele pode fazer uma certa, de fato, manifestar um pouquinho de birra quando você pede para que ele faça algo contra a natureza dele, que é contrário àquilo que ele tem habilidades para realizar. Então, por exemplo, se você fala assim, chega um monte de primo com um monte de gente na sua casa e você vai brincar com seus primos, e ele não quer, vai brincar agora com seus primos. Ele entende a sua postura, ele entende a sua autoridade, ele vai ali para perto, mas ele pode não brincar, pode só ficar ali parado, porque ele não queria ir brincar, ele não queria ir se envolver com aquelas pessoas, porque ele ainda não está seguro, né? Ele ainda não se sente à vontade. Ele só vai conseguir se liberar para a convivência, para as brincadeiras, no momento em que ele percebe o que está acontecendo, em que ele já analisou a situação, e aí então ele pode se sentir com vontade de fazer algo pela própria coisa que está sendo realizada. Não pela convivência, como nós queremos que vai, chega lá e brinca, e sorri, e acolhe todo mundo. Não, não é próprio dele. Então, quando você pede para que ele faça algo que é contra a natureza dele, ele geralmente vai marcar uma certa birra, né? Um certo problema. A criança, quando vai nas apresentações de escola e você quer que ele vá ali à frente, não é todo melancólico, não é toda criança deste temperamento que vai conseguir ir à frente, falar num palco, né? Dançar, cantar. Não é próprio dele. Então, às vezes, quando muito pequenininhos, eles marcam birra, faz feiura e os pais ficam chateados e cobram. Não faça isso. Entenda como é o seu filho, respeite aquilo que ele sente, né? Leve a sério a seriedade dele, as dificuldades que ele tem e converse, estruture. Olha o que vai acontecer, como vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado. Leve sempre para as justificativas racionais. Não tente argumentar pela emoção. Porque vai ser legal, porque a mamãe vai amar, porque você vai ser lindo e não sei o quê. Não, isso não convence a criança deste temperamento. Desde pequena, elas gostam de perceber por que vai ser importante, o que vai acontecer, como vai acontecer, para que ela raciocine se ela vai ter condições de lidar com aquilo ou não. E se ela percebe que não, ela vai marcar resistência. Tá? Então, eles não são birrentos, birra por birra, fazer aquelas manhas, não tende a ser muito deles. As manhas é dependendo da criação mesmo, né? Porque manha vem de mãe, então quando a mãe vai adulando muito, vai fazendo muita... vai guardando, baixando muita guarda, a criança vai fazer as manhas normais, isso é diferente. Então, a questão da obediência, eles conseguem estruturar bem, conseguem lidar bem. As birras são pontuais, são acerca das suas dificuldades, né? E não vem aquela birra estendida e desproporcional, aquela birra já assim, sem sentido, que às vezes a criança do temperamento fleumático tem, a criança do temperamento sanguíneo tem. Não, a birra dele já é muito ordenada, é por conta de uma dificuldade ali de estruturação da situação, uma falta de segurança. Geralmente tende a ser assim. Então, dê segurança para o seu filho. Dê para ele argumentos racionais, pontuais, ajude-o a perceber o fato, o que realmente está acontecendo. E isso vai ajudá-lo a se sentir mais seguro e fazer mais coisas que talvez ele hoje não esteja querendo fazer muito. Tá bom? Então explique com clareza, marque para ele ali como que vai ser o início, né? Fala assim, olha, é preciso você fazer isso, isso e isso, e toma aqui.
Não fala para ele a solução de alguma coisa que você esteja ordenando para ele. Não dê para ele tudo mastigadinho, tudo pronto. Como o temperamento fleumático necessita ali da marcação, quase que como um mapa, como o sanguíneo que precisa toda hora ficar falando. Para ele, não. A dificuldade da criança deste temperamento vai ser começar algo, porque ela só vai começar algo que ela já conseguiu compreender que ele vai ter capacidade de desenvolver. Senão, ela não vai nem querer começar. Então, olha, você vai ter capacidade, eu acredito em você, toma aqui, é isso aqui que é para você fazer. E coloca, dá a marcação inicial, né? Marca ali qual é o ponto de partida e deixa que ela vai conseguir desenvolver bem, vai monitorando, vai verificando se ele está quebrando cabeça por muito tempo, porque às vezes ele pode sofrer um pouquinho de ansiedade por conta do quanto ele se dedica e só vai sossegar depois que ele conseguir terminar. Então é muito importante você começar ali a trazer leveza para ele acerca daquilo que você pede para ele, estrutura para que ele faça. Porque ele vai fazer, ele vai ser responsável, vai ser comprometido, mas às vezes pode levar tão a sério que pode ser prejudicado ali nas suas emoções e nos seus afetos, tá bom? Ele tende a ser muito uma afetividade sobre os afetos, eu vou falar no próximo, perdão. Ele tende a ser muito perfeccionista, ele tende a ser muito exigente com as coisas, então ele tende a apelar quando ele não consegue fazer, quando ele perde um jogo, quando ele vê que ele não tá dando conta de fazer algo, então ele fica ali quebrando cabeça, ele fica estressado, pode ficar um pouco nervoso, ele pode apelar nas brincadeiras com os amigos, então isso pode caracterizar ali uma birra, alguma coisa do tipo, mas se você perceber o motivo pelo qual isso acontece, que é quando ele percebe que não está sendo capaz de fazer, você precisa acolhê-lo no canto e falar assim: perceba, todo mundo perde. Se você ganhasse, o outro ia perder. Então não é todos os dias que você vai ganhar. E o divertido, a brincadeira, não é apenas ganhar. Isso precisa começar a ficar muito claro, porque a criança não tem essa noção de que, às vezes, perdendo, eu ganho mais. E essa para ele é algo muito contraditório e que vai fazer muita diferença na sua evolução da fé, da sua evolução da espiritualidade. Que é necessário eu abrir guarda, é necessário eu aceitar essas dificuldades para que eu ganhe, né? Ganhe os amigos, ganhe ali o momento. Então, e para que eu ganhe mais perseverança, mais força. Então, traga ali para aquilo que para ele é atraente, né? Não vai ser pelo divertimento, não vai ser pela alegria, pela emoção, mas vai ser também porque é bom, porque é necessário, é justo que seja assim, que alguns ganhem e outros percam. Perceba naquilo que você é muito bom, você está sempre ganhando, mas perceba o quanto que você pode ficar forte à medida em que você perde de uma vez, na próxima você pode ganhar, na próxima você aprende a fazer de um jeito novo, então você está dando ali umas estruturas daquilo que ele deseja, né? Que é aquilo que ele valoriza, que está sempre acima. Perceba, ele valoriza aquilo que não passa, ele valoriza aquilo que fica para ele. Então, são esses argumentos que você vai precisar usar na hora em que ele estiver reagindo dessa forma, ou apelando, ou fazendo birra porque não tá dando conta, porque perdeu, porque um amiguinho falou que ele não é capaz, esse tipo de situação. Tá bom? Então, leve a sério a seriedade com a qual ele lida com as coisas, acolha sempre, converse com ele sobre o que você está percebendo, para que ele de repente se sinta à vontade para demonstrar para você qual é o ponto de vista dele. Entenda bem que ele só vai começar a falar mais sobre aquilo que ele está se fechando, depois que ele já tiver conseguido processar, depois que ele já tiver conseguido estruturar. E aí ele vai te falar com palavras pontuais. Tá? Então, perceba este jeito, ajude-o a sair um pouco do egoísmo, ajude-o a sair um pouco deste egocentrismo, porque isso só tende a aumentar essas crises, né, de birra, essas crises de chateação, de ficar ali emburrado no canto, tá bom? Sobre os estudos, é uma criança que tem muita facilidade para os estudos. E aqui tem muita gente que fala assim, nossa, ele gosta de estudar. Para ele, os estudos é conveniente, porque ele gosta de ficar só, ele é profundo e os estudos são sempre lógicos, né? O estudo ele tem sempre, seja o estudo que for,
até de humanas. Ele tem uma estrutura de acordo à verdade. Então, ele traz em si um fundamento, uma prova, algo que é porque é. Então, ele vai ter facilidade para isso. E nesta facilidade, ele pode sim desenvolver gosto, né? Tomar mais gosto. Significa que ele vai gostar de estudar tudo? Não. Significa que pela facilidade, ele vai estudar tudo, mas que ele vai ter as preferências dele. Então, ajude-o a perceber essas preferências e ofereça para ele a vida dos santos para que ele estude, para que esteja sempre incluído. É importante para todos nós, quando cristãos católicos, mas em especial dos melancólicos, este temperamento marca essa necessidade de ampliação dos seus horizontes, porque se ele ficar muito centrado ali no cientificismo, no materialismo, ele vai ter quanto mais dificuldade para a expressão pessoal, para o desenvolvimento humano, para trazer para ele esta abertura acerca de Deus, que ele precisa confiar, que ele precisa aceitar a misericórdia, né? E assim um relacionamento com o próximo, com tudo. Então, para todos, esta marcação é muito importante. O conhecimento da vida dos santos, o contato com isso desde cedo, vai ajudá-lo a perceber as realidades interiores com um pouco mais de segurança, para que ele também vai desenvolvendo a sua própria com esta abrangência, né? De sair de dentro de si, não ficar ali raso nos afetos, mas chegar até Deus. Ele tende a levar tão a sério os estudos que isso pode causar problemas emocionais, de ansiedade, às vezes ali de perda no apetite, de ficar horas sem comer porque precisa terminar aquilo, porque precisa dar conta daquele trabalho, porque tem o prazo de entrega que tem que ser cumprido. Então, vai trazendo leveza e de pouca matéria, né? Ele tem capacidade de muito, mas quanto menos missões, quanto menos matéria ele receber, mais ele vai ter capacidade de se aprofundar, o que é o melhor, né? O que é o mais adequado, e menos ansioso, menos estressado para terminar tudo e largar todo o resto da vida de lado. Isso vai ajudá-lo muito, tá? Menos ansioso ele vai ficar. E isso já vale para a questão do trabalho. Ele é muito capaz, né? Ele é muito comprometido, ele é muito responsável, e aí as pessoas tendem a deixar com que ele já vá desenvolvendo tudo, tende a dar mais coisas para que ele faça. Perceba que quanto mais carga ele tiver, mais tenso ele vai viver e menos tempo ele vai deixar para desenvolver as suas outras áreas, a sua área afetiva, a sua área emocional, a sua área da religiosidade e a convivência fraterna. É muito importante diminuir um pouquinho ali a quantidade de demandas para ele, para deixá-lo com tempo livre, com tempo ocioso. Ele vai querer fazer deste tempo ocioso uma oportunidade para dormir, para descansar, mas aí eu sugiro para você o exercício físico. Então, algo que precisa estar sempre alinhado na rotina da criança deste temperamento é a atividade física, gastar energia, para que ele possa ter melhor qualidade nas suas emoções, nos seus afetos, nos seus estudos, descarregar energia, porque fica muito concentrado nesta vida interior, e ele vai realizar tudo com mais leveza de fato, né? Com as energias ali mais equilibrada, tá? Então, para ele é muito importante essas atividades, e sugiro aquelas que sejam intensas, de corrida, de natação, de vôlei, de futebol, né? Já é muito bom para ele esse tipo de atividade, porque não tem tanto ali o relacionamento, mas tem uma concentração daquilo que ele está fazendo, despojando sim, dando para ele um espaço para que ele pense nele, naquilo que ele está fazendo por ele, pelo corpo dele, que não é medido ali numa entrega quantitativa, qualitativa, de uma responsabilidade externa a ele, tá bom? Então isso aqui tudo vai ajudar muito no desenvolvimento. Uma frase que é muito importante para ele, que vale muito, é de que vale ganhar o mundo inteiro e vier perder a alma. Né? Então, a gente precisa sempre voltá-lo para essa conscientização da alma, né? E não simplesmente dos seus sentimentos, dos seus afetos, porque senão ele pode se perder ali dentro de si numa área muito rasa. Então, precisamos fazer esse alargamento, tá bom? É isso, se tiver mais alguma dúvida, né, a criança deste temperamento não tem muitas dificuldades nessa área, mas isso não significa que nós não precisamos dar atenção. Pelo contrário,
Um alerta que eu faço é, se a sua criança é deste temperamento, se você percebe as facilidades, não acha como se isso fosse uma oportunidade de, esse aqui eu não preciso me preocupar porque ele vai. Acontece que ele vai tanto tempo sozinho ali, porque tem essa confiança dos pais, que ele vai se fechar cada vez mais e vai ter mais sobrecarga sobre ele, porque ele já traz peso para tudo aquilo que ele vai lidar. Né? Então, quando você vai falar para ele, vai para a casa do seu avô, e vai dar as orientações daquilo que ele vai fazer na casa do avô dele, junto fala, e brinca, tá? E divirta-se também. Isso é bom estar na lista da criança deste temperamento. É bom na rotina dele, o destaque não seria ficar ali nos estudos, mas seria ficar ali um tempo maior na brincadeira, na atividade física, porque se ele não tiver, perceber que isso faz parte da estrutura da vida dele, ele vai dando prioridade para aquilo que é mais sério, vai ficando retido ou vai ficando ali mais isolado. Respeite, o isolamento dele é necessário, o silêncio dele se faz necessário, a forma com que ele trabalha também o dignifica, também o realiza, ele precisa perceber as capacidades dele de concluir coisas, de fazer projetos, e quando ele termina algo que ele começou, ele fica muito feliz. Contemple com ele, sabe? Comemore com ele as vitórias dele, as conquistas, e faça sempre memória aquilo em que não deu certo, mas que não atrapalhou o resultado. Né? Então, olha, veja que quanta coisa aconteceu, mas você viu que deu certo no final das contas? Né? Então, é aquele, olha, vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo por isso, por isso e por isso. Vai dar tudo certo porque sempre deu certo, né? Para as crianças já maiores, para os adultos também. Então, vai mostrando fatos reais, vai mostrando pontos racionais para ajudar essa criança a se sentir mais segura e se preparar para os embates futuros, tá bom?